Olá a todos, daqui é a Sofia do site Criar Comer Crescer e hoje trago-vos 3 receitas com Rui Barbo. É verdade que eu nunca tinha experimentado Rui Barbo até este ano e fiquei rendida, por isso hoje trago-vos 3 receitas. Uma compota super rápida com Rui Barbo, umas papas de aveia ou overnight oats simples, com uma receita base, com compota de Rui Barbo e uma tarte deliciosa, mesmo deliciosa, de Rui Barbo e morango. Esta tarte é um bocadinho especial, diferente daquilo que eu tenho feito, porque consegui finalmente fazer uma base de tarte sem glúten, ou melhor, além de ser sem leite, sem manteiga, sem lactose, sem ovo, também é sem glúten. Por isso eu estou tão contente de vos passar esta receita. Depois esta base, pronto, ela foi utilizada para fazer esta tarte de Rui Barbo e morango, mas depois esta base pode ser utilizada para qualquer base de tarte que vocês queiram fazer. Espero que gostem e fiquem por aí. Vamos começar pela compota de Rui Barbo e para isso só vão precisar de 3 a 4 ingredientes e de 30 minutos. Sendo assim, vão precisar de Rui Barbo, de água, maple syrup ou o açúcar que vocês quiserem, e eu utilizei também morangos para intensificar a cor vermelha na compota, mas também para utilizar menos açúcar. Vamos começar então por lavar bem o Rui Barbo, retirar as extremidades do Rui Barbo que estão mais secas e a pele. Esta pele deixa a compota mais azeda, mais ácida e menos cremosa, por assim dizer, por isso aconselho a retirar. Depois gosto de cortar o Rui Barbo o mais finamente possível em cubos. Quanto mais fino ele for, mais rapidamente ele coze e mais rapidamente tem uma compota pronta e cremosa. De seguida é só transferir o Rui Barbo cortado para a panela, acrescentar o maple syrup ou o adoçante que vocês quiserem a gosto e a água. Depois é só envolver tudo muito bem, levar a panela ao lume baixo, médio-baixo, durante uns 5 a 10 minutinhos, mexer de vez em quando. O Rui Barbo vai libertar muita água e depois deixar ferver por mais 5 a 10 minutos, mas mexendo sempre ocasionalmente. Quando chegar a esta fase em que o Rui Barbo já está quase completamente desfeito, gosto de adicionar o morango para que a compota no final fique com alguma textura, mas podem colocar o morango logo ao início que fica idêntico. Depois gosto de esmagar tudo muito bem, mas mais ou menos, eu gosto de textura. Deixar ferver por mais 5 a 10 minutinhos. Entretanto, provar para ver se está ao vosso gosto ou se precisa de mais açúcar, acrescentar se for necessário. Eu acrescentei mais uma colher de sopa. E depois estará pronto quando a compota criar uma espécie de estrada quando passarem a espátula. De seguida é só transferir para um pote hermético de vidro e guardar durante uma semana, 15 dias, mais ou menos 15 dias, no frigorífico. No entanto, também podem dividir em potes mais pequenos e congelar parte deles para ir utilizando à medida que necessitem. E agora, para utilizar a compota de Rui Barbo, tenho uma sugestão de overnight oats com a minha receita base de papas de aveia adormecidas, ou overnight oats, como preferirem chamar, e para isso só vão precisar de 5 ingredientes simples. Numa taça coloquem os flocos de aveia, eu gosto de utilizar flocos de aveia integrais, as sementes de chia, o iogurte vegetal, o maple syrup e a bebida vegetal. Depois é só misturar tudo muito bem para envolver todas aquelas sementes de chia e deixar repousar no frigorífico durante toda a noite ou no mínimo 2 horas.
Após esse tempo, este será o resultado final. Se gostarem delas assim mais espessas, colocam só 1/4 de chávena de iogurte. Eu gosto delas um bocadinho mais líquidas e então gosto de colocar quase o dobro de iogurte. Depois, para a montagem, é só colocar a compota no fundo, acrescentar os overnight oats, servir assim simples ou ainda colocar frutos secos e fruta fresca. Isto será um pequeno almoço super hiper nutritivo para as manhãs ou para levar para a escola ou até para o lanche. Eu por acaso gosto de o comer ao meio da manhã, não sei porquê, principalmente se calhar porque eu adoro tomar café de manhã ao acordar e então sabe-me melhor os overnight oats ao meio da manhã. E agora, por fim, vamos à tarte de ruibarbo e morango. Para a fazerem só vão precisar de 12 ingredientes. Vão precisar de mais ingredientes do que o normal porque a base é sem glúten. E para a fazer vão precisar de sementes de linhaça moída, farinha de aveia, farinha de arroz, amido de tapioca, amido de batata. A conjugação dos dois amidos dá uma textura muito melhor. Óleo de coco, de preferência sólido, água, açúcar mascavado e uma pitada de sal. Eu gosto de triturar tudo no processador, é muito mais rápido e mais simples, até obter uma bola de massa como veem aqui e assim maniável e elástico. Depois é só retirarem a massa de dentro do processador, enrolar em papel vegetal, por acaso não mostrei aqui, e deixá-la repousar durante 5 ou 10 minutos para que as sementes de linhaça absorvam a umidade e façam o efeito de como se tivesse um ovo. Depois, para o recheio, coloquem numa taça os morangos, o ruibarbo previamente cortado aos cubinhos, como vos mostrei na primeira receita de compota, o açúcar mascavado, o amido de milho e envolvam tudo muito bem com uma espátula, com uma colher ou até mesmo saltitando os ingredientes para que a fruta fique toda envolvida. E depois deixem repousar também durante 5 ou 10 minutinhos enquanto untam e enfarinham a forma que vão utilizar. Isto ajuda a que a fruta liberte a água e cria um recheio mais cremoso e delicioso. De seguida, coloquem uma folha de papel vegetal, enfarinhem-na juntamente com um rolo de cozinha, palme a massa da base, que já deve estar mais firme e mais fácil de manejar. Ela terá que ter mais ou menos 5 a 7 mm de altura e dá para uma forma de mais ou menos 24 cm de diâmetro. Se por acaso quiserem, por exemplo, para uma forma maior, convém fazerem 1,5 medida desta massa. Depois é só trabalhar a massa de forma a que ela caiba dentro da forma, picar tudo em redor para não empolar no forno e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, cima e baixo, sem ventilação, durante mais ou menos 10 minutos. Enquanto isso, envolvemos novamente a fruta. Como podem ver, aquele tempo de espera fez com que ela libertasse a umidade e eles agora estão muito melhor. Após o tempo de forno ter acabado, deite a fruta em cima da base, espalme-a uniformemente na tarte, decore se desejar com um bocadinho de morangos frescos, polvilhe com um bocadinho de açúcar mascavado para ficar mais douradinho e volte a levar ao forno por mais ou menos 15 a 20 minutos ou até as bordas estarem douradas. O que eu gosto de fazer no final para tornar o recheio mais homogéneo é com uma colher espalmar a fruta para que fique mais brilhante e mais apetecível. Por fim, é só deixar arrefecer um bocadinho ou servir assim mesmo quente. Simples, ou até com uma colher de iogurte, chantilly ou até mesmo com uma bola de gelado para tornar esta sobremesa ainda mais deliciosa, reconfortante e gulosa.
Espero que tenham gostado destas 3 receitas. Digam-me se vão fazer alguma e qual é a vossa preferida nos comentários em baixo. Será um prazer saber a vossa opinião. Como é habitual, eu deixo na descrição em baixo todos os links para as receitas que eu falar neste vídeo, que eu falei neste vídeo. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido, um beijinho e até ao próximo vídeo.